Mateus 26, 69. Fica sempre com a Bíblia aberta, para que a gente possa se apaixonar por este negócio chamado Palavra de Deus. Amém? Diz assim: Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Feche os teus olhos, Pai. Nós oramos ao Senhor, porque é do Senhor que vem a provisão, é o que vem a nossa cura. O nosso avivamento não vem de homens, não vem de recursos financeiros. Nosso avivamento vem do Espírito, Pai. Pedimos ao Senhor nesta noite: fale conosco, trate a nossa alma, abra o nosso entendimento, ó Deus, para que nós possamos sair daqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, com a nossa alma farta da Tua Palavra. Tira todos os comichões, tudo que atrapalha, tudo que não procede do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós acabamos de ler, igreja, narra uma das experiências negativas, Miguel, posso dizer assim, dentro de muitas experiências que Pedro teve com Jesus. Essa experiência todos nós conhecemos. Não foi uma experiência boa aos olhos dos homens, mas maravilhosa para nos ministrar, maravilhosa para nos ensinar, maravilhosa para nos ensinar quem de fato é o nosso Deus. O nosso Deus não é gente. Fala comigo: nosso Deus não é gente. Nosso Deus é que nem os teus filhos, não é gente. O nosso Deus é assim, André. Parece, Simone, diáconia Simone, que essa palavra ela é negativa, mas ela é maravilhosa para nos ensinar. Pedro nega Jesus por 3 vezes, depois de ter jurado, de dedinho em tudo, Gabi, que não iria deixar Jesus e que até a morte o acompanharia. Pedro promete isso para Jesus. A gente já cansou de ler isso. O fato é que Pedro promete a Jesus e Pedro não cumpre. Pedro não consegue cumprir aquilo que ele disse diante de Jesus: olha, eu vou dar minha vida pela sua. Se preciso for, eu morro, Mateus, com o Senhor Jesus. Como eu bem disse, Jesus havia dito para ele: Pedro, vai devagar na emoção, porque tem crente emocionado, sim ou não? Pedro falou, Jesus falou: vai devagar, porque antes que o galo cante, você vai falar 3 vezes que você não me conhece. Antes que o galo cante, foi isso que Jesus disse? Iria negar 3 vezes. Guarda isso que eu vou te dizer aqui. A expressão cantar do galo, isso é importante para o seu conhecimento, não quer dizer que um bicho cantou. Aquele animalzinho de asa fez aquele canto que a gente conhece, que eu não vou arriscar fazer. Não vou. Deu vontade de vir aqui, mas eu não vou.
Não. Já fala que eu pareço um peru quando eu tiro barba. Você acha que eu vou dar dessas? Não. Na verdade, galo aqui é uma trombeta chamada de galício. O que era essa trombeta? Ela era algo que era tocado na troca do turno dentro da fortaleza Antônia, aonde Jesus estava sendo ali interrogado. Era para anunciar que a troca do turno dos soldados estavam sendo trocada. Isso era comum todas as noites, às 3 da manhã. Era uma trombeta que o soldado romano tocava. Então, não é um bicho, tá bom? Não é um galo. Por que galo, pastor? Porque o som era parecido como o de um galo. E diante dessa história de Pedro ter negado Jesus, eu já ouvi pessoas falando: Pedro foi um mentiroso. Pedro traiu Diácono Simone. Jesus, assim como Judas também traiu. Na minha concepção eu não vejo isso. Eu não acredito nisso, presbítero Joaquim, que o que Pedro fez tem o mesmo peso que Judas fez. Pedro, ele nega Jesus pelo medo. Agora Judas, ele nega a divindade de Jesus, o senhorio de Jesus. Ele traz Jesus pela ganância. Está entendendo? É bem diferente. Enquanto um nega pelo medo, o outro nega pela ganância. Não, eu fiquei 3 anos e meio com esse cara, vou sair agora de bolso vazio. Não, eu quero alguma recompensa. Tem gente que faz isso. Estou servindo tanto, eu preciso de recompensa. Mas Pedro não, Pedro ficou com medo. Pedro era alguém que amava Jesus. Pedro era apaixonadão por Jesus. Tanto que quando Jesus está sendo preso no Monte das Oliveiras, o que ele faz? Ele esfaqueia um cara. Ele foi armado para o culto, porque se alguém tocar no meu mestre, eu vou matar mesmo. Pedro amava Jesus. Mas o fato é que diante das circunstâncias, Pedro teve medo. Pedro recuou, Pedro voltou. E isso não é pecado. Medo é a nossa essência, somos homens. E Jesus conhece muito bem esse sentimento, porque Ele mesmo disse: Senhor, estou com uma angústia tão grande aqui, dá para passar de mim esse momento? Ele sabe muito bem disso, ele era homem também. Só que, Williams, qualquer um no lugar de Jesus ficaria chateado com Pedro. Qualquer um iria dizer: eu não confio mais nada na mão deste homem, porque ele teve tantas experiências comigo, e olha como ele trata. Ele cuspiu no prato que ele comeu. Mas eu disse que Deus não é gente. Ele é diferente. Ele não olha como os olhos dos homens, e Ele não nos ama com o coração de homem. É com olhos de Deus que Ele nos vê, e é com o coração de Deus que Ele nos ama. É por isso que ele teve propriedade para dizer para aquele Simão da quarta-feira passada, que quem muito ama, muito perdoa, mas quem pouco ama, pouco perdoa. E ele ama a gente para chuchu. Aleluia. Jesus era alguém que amava Pedro, muito, demais da conta. Aqui nós é Pedro, tá, irmãos? Jesus nos ama demais. Se a gente soubesse o tamanho do amor de Deus, a gente não sairia da presença dele para nada. Jesus amava Jesus. Jesus amava Pedro. E Pedro amava Jesus. Eu gosto da expressão de João. João fala que ele era o discípulo mais. Mas você reparou que 6 vezes só tem essa expressão no livro de João? Em Mateus não tem, em Lucas não tem, em Marcos não tem. É tipo João falando de si mesmo. Eu sou amado. Não é errado. Mas ele dá testemunho dele mesmo. Nenhum evangelho diz que Jesus amava mais João. Mas João se assentia que ele era mais amado. E você tem que se assentir mesmo, que a gente é mais amado mesmo. Mas enfim, não sei se ele amava mais João, eu creio que não, que o amor do Senhor é igual para todos. Mas o cara que teve mais experiência com Jesus não foi João. O cara que teve mais experiência pessoal com Jesus foi Pedro. Pedrão.
nenhum outro discípulo na Bíblia você vai ver tendo mais experiências pessoais com Jesus do que esse homem chamado Pedro. A história de Pedro com Jesus começa lá em João capítulo de número 1, verso de número 42. A história de Jesus com Pedro começa ali. O primeiro encontro que eles tiveram começa em João 1, verso de número 42. E nesse encontro, o irmão de Pedro é que tem o primeiro encontro com Jesus, que é o André. O André se encontra com Jesus, e quando o André se encontra com Jesus, ele não se contém, vai até onde estava o irmão e diz: cara, eu encontrei aquele qual as Escrituras Sagradas diz que é o Salvador, é o Messias. O texto diz isso, que André leva Pedro até Jesus. André foi a primeira pessoa que falou de Jesus para Pedro. A pessoa que está dizendo isso diz que é um tipo de ensinamento para nós. Porque coisa boa, Gabi, é quando você conhece Jesus e faz questão que os outros também venham conhecer. Coisa boa é quando você tem uma experiência com Jesus, seja a menor, mas você fala: caramba, cara, eu preciso dar um testemunho, porque o meu testemunho sobre Jesus vai fazer os outros também conhecerem este Jesus. A vontade de Jesus é que o nome dele seja conhecido através das nossas vidas, como foi o caso da mulher samaritana. Ela ouve falar de Jesus, ela não fica no poço e nem vai para a tua casa, ela entra na cidade e começa a falar: eu conheci um camarada que é assim, sim, e assim, e mais assim, YZ, ele é tudo, ele é maravilhoso. E aí aquele povo começa a sofrer uma transformação, porque esse povo também foram ter um encontro com Jesus. Posso falar? Sabe por que muita gente não consegue falar de Jesus? Porque ainda não teve um encontro verdadeiro com Ele. Porque no dia que tiver, quando você fizer uma amizade nova, na primeira oportunidade você vai falar: eu sou crente. Na primeira oportunidade que ela desabar em cima de você, você vai falar: vem aqui que eu tenho uma palavra para você. Eu conheci um cara que a tal tempo, a tal ano, mexeu com tudo na minha vida. Quando você conhece a verdade, você espalha a verdade. Se a gente espalhasse o nome de Jesus, assim como a gente espalha uma fofoca, uma mentira, uma fake news: Jesus já tinha voltado já, porque como é que ele vai voltar se a gente não... Egoísmo da nossa parte, Pedro dizer: Maranata, vem Jesus. Se a gente está olhando um carnaval que aconteceu ontem, com multidões pulando, e Satanás assim com umas linhas guiando, é egoísmo. A gente tem que ser esse ponto luminoso o mais rápido possível. Se Deus te colocou numa empresa, cara, faça de tudo para que naquele lugar as pessoas tenham um encontro com esta verdade. Mas olha, presta atenção, tem que ter exemplo. Porque se você não for exemplo, você não tem autoridade para falar de Jesus. Peguei pesado? Conhecereis a verdade? Então João capítulo de número 1, verso 42, diz o texto: e levou a Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer o quê? Pedro. E o que eu acho lindo nesse encontro é que a primeira coisa que Jesus faz ao encontrar com Simão é chamar ele de Cefas, filho de Jonas. Eu falei: meu Deus, o nome dele é Simão, e Jesus chama ele de Cefas. Sabe que Pedro significa o quê? Fragmento de pedra. Pequenos pedaços de pedra. Pequenos pedaços de pedra. Vamos deixar claro aqui, a gente é maduro, estamos aqui aprendendo, sim ou não? Jesus nunca chamou Pedro de pedra. Jesus nunca falou: você é uma pedra, você é uma rocha. Nunca.
Porque a única pedra que existe, a única rocha que existe, quem é? Quem é? Guarda isso no teu coração. A única rocha verdadeira que existe é Jesus. Ele é a única. Quer que eu prove? Quer que eu prove? 1 Coríntios 10, verso de número 4. É a única. Olha o que está escrito aqui. Vamos ler junto? No 3. 1, 2, 3. Crê em Deus Pai, está amarrado em nome de Jesus. O que é isso? De novo. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra que os seguiam, e a pedra era Cristo. É a rocha, Cristo é a pedra, a qual tudo é fundamentado sobre Ele. Mas pastor, eu já ouvi tanta pregação e eu também já li que lá em Mateus 16, 18, Jesus chama ele de Pedro e diz que sobre ele iria edificar a igreja. Ah, meu irmão, quem já ouviu isso? Já ouviu isso? Faz assim com a mão esquerda. Jesus nunca disse que Pedro é a rocha que edificaria a igreja. Jesus nunca disse isso. Isso é heresia, isso é mentira. Jesus nunca disse isso. Vamos ver 16, 18, Mateus. Quando você entende esse texto, você fala, mas o que está acontecendo nesse negócio? Mateus 16, 18 diz assim: e também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E também lhe digo que você é, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Quando Jesus estava dizendo isso para Pedro, ele não estava apontando aqui para Pedro, dizendo: Pedro, Pedro, também eu lhe digo que sobre você eu vou edificar a minha igreja. Jesus não estava fazendo isso. Jesus não estava com o dedinho apontando para Pedro. Jesus estava fazendo o contrário. Ele estava falando: Pedro, eu também lhe digo, sobre esta rocha, sobre mim, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Não estava apontando para Pedro, mas para ele mesmo. Para ele mesmo. Nessa narrativa bíblica, Jesus está apontando para ele, não para Pedro. Não para Pedro. Jesus está apontando para Pedro, não, para ele, mas está dizendo para Pedro: sobre essa rocha, Pedro, sobre mim, é que eu vou construir a igreja. A igreja, ela é construída, edificada sobre Cristo. Não é sobre bispo, não é sobre pastores, não é sobre apóstolo. Jesus é o alicerce, cada um veja como constrói. Ele é a rocha eterna. Pastor, o que tem a ver então, pastor, o Jesus chamar o Simão e falar que ele é Pedro? E por que essa troca de nome? É simples. Jesus está chamando Pedro e falando: Simão, você é um fragmento de mim. Ah, só a Gabi é crente. Jesus está chamando Pedro nesse encontro, Letícia, está dizendo: Pedro, eu vou te dar uma identidade. A partir de agora você não é Simão mais, você é Pedro, você é Petros, você é Cefas, você é um pedacinho de mim, você é um fragmento de mim, você é um pedaço dessa rocha, você é um pedaço de mim neste mundo, Pedro. Pastor, não estou entendendo nada. Davi, Jesus estava revelando para Pedro neste encontro qual era a verdadeira identidade dele. Porque não sei se você sabe, quando você lê a biografia de Pedro, você começa a perceber que Pedro era um cara inconstante. E agora Jesus estava chamando ele, dizendo assim: eu estou mudando a tua identidade, porque agora você é um pedaço de mim. Você vai ter constância, você vai ter profundidade e você vai ter peso.
peso, constância, profundidade, objetivo. Pedro, você a partir de agora vai deixar de ser movido pelo vento, movido pelas emoções, movido pelas circunstâncias, e você vai ficar posicionado aonde eu te colocar. Alguém de difícil movimento diante dos ventos da vida. Pedro, você é um pedaço de mim. Ô Cristo, tem pessoas que entregam a vida para Jesus, cara. E aqui não é falando mal, mas é nos trazendo um alerta. Mas esqueceu quem Ele é agora. Não quem Ele foi antes, mas a partir deste momento que Ele entregou a vida para Jesus, Ele é um fragmento de Jesus da terra. Jesus ora, o suor escorre, gota de sangue, Ele pensa em mover da posição, mas Ele é rocha, Ele é pedra, e Ele fala: Senhor, todavia, seja feita a Tua vontade. A gente esqueceu que a gente está no mesmo nível, com a mesma missão: representar o reino de Deus, ser a boca de Jesus. E se você não compreender que você é um fragmento dele, as circunstâncias vão te tirar desse posto, os problemas vão fazer você desistir deste chamado. Os prazeres e a vontade que nós temos na carne vai nos impedir, mas quando você entende, Ele me chamou, eu tive um encontro com Ele, e eu sou um fragmento dele, essa é a minha identidade agora. Eu não sou mais palha, eu não sou mais algo flexível que os ventos. 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5, olha o que Pedro disse. Ele tinha, Daniel, propriedade para falar isso aqui. Pedro tinha propriedade, e ele diz assim também: vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro está dizendo para nós o que Jesus disse para ele: você é pedra, você é pedrinhas vivas. Jesus disse para ele, e agora ele está dizendo para nós: vocês também são o que Jesus disse que eu sou. E o que nós somos, e o que nós temos de propósito disso? Pedro está dizendo, nós temos como propósito edificar uma casa espiritual. É por isso que você não pode dizer: eu sou igreja, separado do teu irmão. A gente só é igreja quando haja essa comunhão, essa união, essa junção de pedrinhas. Aí sim o Espírito Santo habita. Quando as pedrinhas vivas, que é eu e você, está todo unido neste lugar de adoração, a presença de Deus vem, a glória de Deus se manifesta, a cura acontece, os céus se abrem. Pedrinhas que juntas e unidas se tornamos um templo espiritual de Deus, casa espiritual de Deus. Dá uma glória, pastor Maurício. Só que às vezes, irmãos, não gostei desse glória não, mas depois você vai dar outro. Só que às vezes, presbítera Verônica, a gente entra nos projetos que Deus nos coloca. É Deus que nos chama às vezes para os projetos. E o pastor me chamou para isso. Não, é Deus que está chamando. E a gente entra nos projetos que parece que é bucha, né? E a gente fala o quê? Dessa vez ninguém me para. Dessa vez ninguém me tira do foco. Dessa vez eu vou até o final. Eu só olho para Jesus agora. Agora eu não olho mais para ninguém. Homem não me move mais, porque eu tenho uma identidade. Eu sou um fragmento de Jesus. Eu sou alguém de peso. Só que 10 dias depois, a primeira afronta do inimigo. E o inimigo, ele não aparece com chifre vermelho, não sei que cor que ele é.
ele não aparece assim, ele aparece transfigurado do irmão que está do lado. Ele aparece transfigurado do filho. Ele aparece transfigurado do chefe. Ele aparece transfigurado de nós mesmos. Porque a gente vê o demônio em todo mundo, mas não vê o demônio em nós. E aí, daqui a pouco está nós de novo, olhando por tornozelo. Está a gente de novo olhando para trás, querendo parar, pedindo a morte para Deus, falando que a gente não é digno de continuar na caminhada. Meu irmão, Pedro era alguém que quando Jesus encontrou era um fracassado. Pedro colecionava as perdas. Essa é histórica, é esse histórico, para Jesus chegar e falar: você é pedra agora, cara, você é um pedaço de mim. É porque Jesus estava querendo mexer com algo dentro dele. Não dá para você me servir com esse sentimento, com essa autoestima baixa, com esse espírito de inferioridade, olhando e dizendo que você não é nada, que você não é ninguém. Se você não acredita em você mesmo, como é que você vai convencer os outros que eu sou o Salvador? Como é que eu vou colocar você como cabeça da situação, Pedro? Eu acho lindo o André, porque eu sei, quando o André olha para o espelho, ele não deve ver coisa boa, mas ele olha e ele fala: cara, eu sou o tesouro. Porque se você não olhar, irmãos, e dizer: eu sou o que Jesus disse que eu sou, e se você olhar para o espelho e dizer: eu sou essa porcaria que eu estou vendo que eu sou, irmãos, não dá. Jesus dá um novo nome para Pedro, e a gente sabe que nome na Bíblia é o quê? Identidade, personalidade, caráter. Daniel, a gente costuma vir para a igreja para ter milagre, para ter aquela experiência, né, de testemunho. Deus me curou, glória, Ele te cura. Mas a primeira experiência que um homem tem que ter com Deus é a que Pedro teve. A primeira experiência, André, que nós devemos buscar ter com Jesus é a que Pedro teve. É o que? A transformação de caráter. Receber uma nova identidade. Não é um milagre, porque não dá para Jesus derramar vinho novo em carcaça velha. Não dá, irmãos. Vamos ser espirituais, não de uma forma ignorante, mas como é que Deus vai derramar algo novo em você, se a gente é a mesma barraca fraca que não suporta nada? E aí a gente entra na presença de Deus e fala: Deus, não está vendo meu choro? Deus, eu estou vendo o teu choro, mas é por causa da sua carcaça fraca. Eu estou vendo o teu choro, eu estou vendo a tua angústia, eu estou vendo os teus problemas, mas o que eu preciso fazer não é resolver o teu problema, é resolver o teu interior, te dar um caráter, te dar uma identidade. Por isso que a primeira experiência, Davi, não pode ser milagre. A primeira experiência não pode ser prosperidade. A primeira experiência tem que ser transformação. Transformação de vida e transformação de caráter. Se você estiver marcando isso e começar a aplicar na tua vida, tu vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Vou ter um encontro com Jesus e a mesma inconstância. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios não, olha o inimigo querendo tomar meus lábios. Mas eu falei: Senhor, quando eu chegar lá, o Senhor vai falar através da minha boca. O inimigo não. Coríntios, ou é Santos ou é Paulo. Nem porco é de Deus. Brincadeira, irmãos. 1 Coríntios 15, 58, Paulo diz: portanto, meus amados, sejam firmes e inabaláveis,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não serão. Mas ele chama o irmão de amado, não chama? E fala para o irmão que para de ser mole, para de ser frouxo, para de ser inconstante, porque o trabalho de vocês não será em vão. Quando você se mantém na posição, o segundo passo é as coisas boas começarem a acontecer na tua vida. Paulo diz, o trabalho não vai ser em vão, vai ter resultado. Quando você mantém posição, constância, firmeza, transformação de vida, o segundo passo, meu irmão, é consequência. É consequência. A gente não pode mais deixar com que as circunstâncias nos mova da posição que Deus nos colocou. Não podemos. Jesus dá no primeiro encontro o milagre de Pedro? Não. Pedro, Simão, tu é Petros. Jesus, ele muda a identidade. Ele mexe no caráter, na autoestima de Pedro. Quem está entendendo esse negócio? Jesus trabalha no caráter dele. Tem coisas aí, Pedro, que se eu derramar, vai ser desperdício. Eu não estou aqui para desperdiçar. Irmão, você acha que Jesus está para desperdiçar tempo? Não, ele trata e depois que ele trata, ele derrama. Ele trabalha e depois que ele trabalha, vem as bênçãos. Pedro vai para casa, não sei para onde ele foi, mas eu sei que esse primeiro encontro o Senhor falou, você é um pedaço de mim. Só que em Lucas capítulo de número 5, trata agora do segundo encontro de Jesus com esse camarada que agora chama Pedro. E é agora que Jesus vem com um milagre. E é agora que Jesus vem com a provisão na vida de Pedro. Não no primeiro encontro, não quando Pedro estava aquele cacareco velho, mas no segundo, onde Pedro havia já tomado uma identidade, uma postura diferente. E a gente vai ver que realmente ele tomou uma postura diferente. Ele tomou uma postura diferente. Porque em Lucas capítulo de número 5, verso de número 5, o texto diz que Pedro trabalhou a noite toda e nada havia pescado. Não é isso que está escrito aí? E Simão disse, presta atenção. E Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada. Ele disse para Jesus, nada. Continua o mesmo fracassado. Eu fico imaginando, eu não gosto de pescar não, irmãos. Meu irmão gosta. Foi Santa Catarina e falou, Mauro, fica mais um dia para a gente pescar. Eu falei, Deus me livre, eu vou embora rápido. Um dia fiquei 3 horas no pesqueiro, não tem tempo para ficar falando isso, né? Com a palavra. Quando eu fui pegar uma Coca-Cola, que eu deixei como é que chama o negócio? A vara no apoiador lá, quando eu voltei com a Coca-Cola, o peixe tinha puxado para o meio. Falei, nunca mais eu vendo esse negócio, Deus me livre, sangue e fogo. Pedro trabalhou a noite inteira, irmãos, e a única coisa que Pedro apanhou foi sujeira nas suas redes. Sujeira, pastor, por que você está dizendo que foi sujeira? Verso de número 2 do capítulo 5 que você leu. Porque quando Jesus disse, antes de dizer para ele, olha, lance a rede, o texto diz que ele já estava lavando. Só veio sujeira, não veio peixe. Ele falou, não peguei nada. Ele estava tirando a sujeira de toda da rede. Ele falou, Senhor, só veio sujeira. A única coisa que Pedro pegou a noite inteira, pastor Zunildo, sujeira. E olha para mim, vou correr. Tem muita gente assim, irmãos. É 10 anos, 15, 20, 5, dentro do cristianismo, tem lançado as redes para tanto quanto é lado. E a única coisa que quando ele puxa, vem. Não pega nada.
E não é porque, não, é porque ele não compreendeu que não é igreja, não é a placa, mas é o que ele faz quando diz a palavra. Não é o fervor do pastor que está pregando, da missionária, do presbítero, do líder, não é. É o que ele faz com a palavra que é lançada. Está tanto tempo na igreja, mas não consegue lançar as redes aonde diz a palavra, aonde tem a assinatura do Eterno, aonde tem a assinatura de Deus. E quando puxa, só vem desgosto, só vem sujeira, só vem decepção, só vem dor, só vem tristeza. Mas nesta noite Jesus entrou neste lugar para ter um encontro conosco, para dizer assim: deixa eu entrar no teu barquinho. Deixa eu entrar neste barquinho onde só tem decepção, aonde só tem murmuração, aonde só tem reclamação. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Jesus é alguém que não despede filhos amados de mãos vazias, meu irmão. Ele pede o barco de Pedro nessa experiência para poder pregar, para poder ser um instrumento para a multidão que estava na praia. Mas o verso 4 vai dizer que quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes e vocês vão pescar. Irmãos, o que eu acho lindo em Jesus, Letícia, é que Jesus fala com a palavra e ele afirma que vai acontecer. Se vocês entrarem pela porta direita, vocês vão ter vida. Se vocês... Mas a gente é cabeça dura, a gente tem dificuldade, a gente tem esse negócio de ir pela nossa própria instinto. Ele falou: lancem pelo lado direito e vocês com certeza vão pescar. Deus está chamando pessoas nesta noite para começar a ter profundidade com Ele. Está muito no raso, está muito na areia. E isso, ele vai para o fundo e lance as redes aonde eu estou mandando. Intimidade, profundidade, as coisas vão começar a mudar na tua vida. Deus não deu o nome, Ele não revelou quem é, mas Ele está dizendo: manda dizer para a minha igreja: eu preciso de profundidade, eu preciso de pessoas com mais intimidade, com mais profundidade, porque na areia não vai conseguir ouvir a minha voz, não vai conseguir seguir as diretrizes da minha palavra. Ser profundo na adoração aqui é fácil quando não tem a Priscila cantando, o Armando, o Rogério, quando tem essa banda maravilhosa tocando. É fácil você ser profundo na adoração aqui. Mas ser profundo na adoração quando as coisas estão lá na sua casa meio... Isso é profundidade, não é aqui. Não é aqui. Ter uma fé profunda não é quando o pastor está pregando e está falando: eu creio. Mas quando chega lá fora, a primeira chuva de tempestade, a primeira tempestade que acontece, e você deixa sua fé morrer, é lá fora. Não é usar saia no tornozelo aqui. E falar que nem uma pastora está falando aí que não pode usar cropped. Não é. Santidade é aqui, santidade é lá fora. Pedro era um pescador que nem o Cristiano e o Leandro, que vai pescar e não pega nada, de hobby. O Cristo tem cara de pescador. Conta uma história. Deus é uma bênção. Príncipe de Deus nas nossas vidas aqui. Pedro não era esse tipo de pescador de hobby, de final de semana. Ele era profissional, ele era engenheiro da pesca. Pedro abastecia todo o mercado, Armando, da Galileia com os produtos dele, com os peixes dele. Pedro era alguém que sabia o que estava fazendo. Aí eu fico imaginando, presbítero Verônica, quando ele é crente, depois de um dia inteiro de trabalho, chega um camarada e diz para você assim: olha, me peça o seu barco,
porque eu preciso usar ele aí para falar algumas coisas para o pessoal que está aqui. E o cara acabou de ter um dia ruim. Eu fico imaginando a cara de Pedro. Porque a minha ia ser, está de brincadeira. A minha. Mas eu fico imaginando Pedro olhando e falando, esse cara está de brincadeira. Você quer o meu barco, depois de uma noite difícil de trabalho, para poder falar com esse mano de pessoa que está aí? Eu fico imaginando Pedro olhando para o barco do vizinho, do outro vizinho, e vendo aquela multidão, aquela fartura. Porque a gente é assim, né? Quando o nosso barco está vazio, está passando por tempestade, a gente sempre fica, será que é só comigo? Deixa eu olhar o barco do vizinho. E aí quando você olha o barco do vizinho, você fala, rapaz, lá o negócio tá bom, tem até samba. Comendo ovo a semana inteira e você, churrasco. A gente sempre vai olhar para o barco do vizinho e vai falar, eu acho que Deus gosta mais dele do que de mim. E não é. Gabi, não é. Os vazios das nossas redes, a frustração que acontece no nosso dia a dia, as sujeiras que vêm quando a gente lança para buscar algo produtivo e só vem o que não presta, é a oportunidade certa para a gente colocar Jesus naquele lugar de desordem. É a oportunidade certa. Ouça o que Jesus está falando para você nesta noite. É a oportunidade certa. Pedro olhou, eu tenho certeza, irmãos, a Bíblia não diz, mas conjectura minha, que ele falou, não, foi a noite inteira. Aí ele deixa Jesus entrar. Entra, vai, nada a perder mesmo. E quando Jesus entra, Jesus fala, um pouquinho mais para o fundo. Você trabalhou a noite inteira? Trabalhei, mas não, nada. Lança na direita. Lança. Aí eu acho que Pedro também falou, não, você já usou meu barco, estou cansado, vou ter que voltar mais tarde, estou perdendo meu tempo de sono com você. A noite inteira, tudo silêncio, né, pescador? Os peixes vêm, né? Agora esse monte de gente dando glória a Deus, aleluia, aqui na areia. Que peixe que vai vir, Jesus? Não, acredito não. Só que no verso 5, meu irmão, do capítulo 5 de Lucas, me faz entender, Pedro, que algumas coisas realmente mudou dentro de Pedro. Algumas coisas mudou dentro de Pedro. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele falou, mestre, eu sou profissional da área, eu sei, eu estou acostumado com esse negócio. Eu trabalhei a noite inteira, mas segundo a tua palavra, segundo o que está sendo pregado, segundo o que o Senhor está falando, eu vou fazer do mesmo jeito que o Senhor mandou eu fazer naquele culto de domingo, naquele culto de terça, naquele culto de quarta, naquele culto de quinta, naquele culto de sexta. Eu vou fazer do mesmo jeito. Eu quero falar um negócio para você, eu posso? Irmãos, não importa o que você pescou, se foi algo grande ou se não foi nada no dia de ontem, hoje Deus está dizendo para você, lança do lado direito, creia, confie e lance, porque o que o Senhor vai fazer vai surpreender tanto você como as pessoas que estão em tua volta. Quem não pesca é porque não consegue obedecer. Pedro só pescou porque deu ouvido? Eu não sei como você entrou aqui, eu sei como eu entrei. Mas é um conselho do Espírito Santo para nós nessa noite. Viva um pouquinho mais a palavra. Para de ser escutando. Para de ser apenas alguém no meio da plateia. Escute um pouco mais, pratique um pouco mais, viva um pouco mais, respire um pouco mais, creia um pouco mais.
Porque, Mari, Jesus ele é especialista em pegar homens fracassados e fazer destes homens fracassados pessoas de sucesso, cujas pessoas vão olhar a Letícia e vão dizer: esta família tinha tudo para ser, mas olha como está agora. O que aconteceu? É porque um dia entrou na casa de oração, teve um encontro com a verdade e resolveu mudar de vida. O verso 8 de Lucas 5, estão entendendo? Daniel vai dizer que Pedro se lança no chão e ele fala: Senhor, vai embora da minha vida, me deixa, porque eu sou um pecador miserável. Vai embora, Jesus. Ele fez isso quando ele viu o milagre, Mateus. Mandou Jesus embora. Mandou Jesus embora. Mas no verso 10, olha que lindo. Jesus vira para Pedro e diz o que? Pedro, eu não entrei no seu barco simplesmente para fazer um milagre. Conjectura, tá bom? Mais ou menos você consegue tirar isso com o texto. A gente consegue, estão vendo, né? É aquele negócio que eu não sei fazer, exegese. Eu não entrei no seu barco para poder fazer um milagre. Eu entrei aqui porque eu quero tirar você da posição de pescador de homens para levar você para uma outra posição, que é pescador de almas. Então eu não vou embora da tua vida, Pedro, eu vou continuar com você. Eu vou continuar com você, porque o que eu quero para você não está aqui nesta cura, não está aqui nessa porta de emprego, não está aqui neste ambiente que você veio buscar alguma resposta de oração. Está em algo muito maior, Pedro. Eu quero transformar você em uma outra pessoa. Eu quero fazer de você um ponto luminoso. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Eu quero fazer de você uma outra coisa. Não é o que você pediu para mim que eu te dei. Daqui a pouco eu vou te tirar de lá. Daqui a pouco eu vou fazer um rebuliço, daqui a pouco eu vou mexer com as tuas estruturas, e você precisa saber quem você é, senão você não vai obedecer. Alacando delaia serve. Jesus é um Jesus que transforma, meu irmão. Transforma. Não é errado entrar aqui por causa de uma porta, por causa de uma cura, por causa de uma restauração, família. Não é errado. Mas não é para isso que Deus vai ter um encontro com você aqui hoje, não. Porque Ele disse: não trabalhem pela comida, mas trabalhem pelas coisas eternas. Jesus quer muito mais da sua igreja, Jesus quer muito mais dos teus ministros. Você não pode ficar andando de cabeça baixa, sendo que você é luz, sendo que você que tempera esta terra. Pedro precisava largar a pesca. Talvez a gente precise largar a mentira. Pedro precisou largar as redes. Talvez a gente precise largar a bebida. Pedro precisou largar o barco. Talvez a gente precise largar o pecado. Porque Jesus só começa a obra quando eu largo algo. Ele só começa algo novo em mim quando eu deixo aquela coisa velha ir embora. Paulo disse em Romanos 12, para vocês conhecerem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, tem que ter uma transformação. Você não precisa para candomblé, você não precisa para o espiritismo. Lá vão fazer você de escravo, vão tomar a tua alma. Jesus, ele não quer isso. Ele só quer que você obedeça a palavra. Só isso. Só isso. Enquanto Satanás quer pegar a tua alma para te levar para o inferno no final, Jesus quer a tua alma para te fazer grande aqui na terra. Jesus quer você para fazer você alguém grande aqui na terra, e depois alguém maravilhoso no seu reino de luz. Eu não sei para que eu estou dizendo isso, mas Deus vai te dizer nesta noite: não coma na mão do diabo, coma nas mãos de Deus, nem que seja no deserto. Põe aí, Iago, Mateus 8,14 para a gente ir embora. Estou falando do cara que teve experiências com Jesus mais do que qualquer um outro.
E se eu fosse falar todas, vigília. Esse texto diz que, o contexto desse texto diz que que Pedro, ao invés de sair dali e deixar Jesus no ambiente do milagre, presta atenção, na praia do seu milagre, Pedro ele faz o contrário. Pedro leva Jesus para casa. Oh meu Deus. Porque uma coisa, Priscila, é a gente querer ter Jesus na igreja. Oh, como é bom, né? Ter Jesus na igreja é maravilhoso, né? Mas não é o suficiente. Coisa boa é a gente ter Jesus perto do líder. Aos olhos do pastor eu tenho Jesus. Agora, coisa maravilhosa e totalmente diferente, Paulo, é quando eu quero ter Jesus num ambiente que está fora da igreja. Quando eu quero ter Jesus na minha casa, por exemplo, onde todo mundo sabe quem eu sou, aonde o Mauro não tem que colocar uma máscara, porque lá não adianta. Se eu colocar uma máscara, a Ellen vai falar: você não é isso, te conheço. Coisa boa é você ter Jesus nesses ambientes, de bater no peito e falar: ó, aquela porcaria que você viu há 2 dias atrás, teve um encontro com a verdade, e a primeira coisa que ele fez foi mudar o meu caráter. Vão olhar, vão te observar, mas eles vão perceber que realmente Jesus está com você dentro de casa. Eles vão perceber que você mudou. Eles vão perceber. Deu vontade de falar um negocinho aqui, mas não vou falar não. Tem muita gente que o marido não se converte porque a esposa, ao invés de edificar, de manter o marido na igreja, inflama. (8, 14) vamos ler? E tendo Jesus chegado à casa de quem? Eu não vi nenhum dos apóstolos levando Jesus para casa, mas Pedro levou. E aí Pedro chega lá no ambiente que de casa tinha que ter mesa, né? Jesus vê a mesa vazia. Por quê? Porque quem iria trabalhar estava doente, quem iria servir estava doente. Mas o verso 15, Iago, vai dizer o quê? Que Jesus toma aquilo que estava doente pela mão, e ele repreende, e a febre deixa, e aquilo que estava prostrado dentro da casa de Pedro se levanta, e começa a ter produtividade. Alguns entenderam, mas eu vou falar, Davi, de uma forma mais clara. A partir deste momento, Pedro começa a experimentar uma série de experiências com Jesus sobrenaturais. Foi a partir deste momento que ele pega Jesus e leva para a tua casa. Ele pegou um milagre. O milagre aconteceu na praia, mas ele falou: é muito pouco ter Jesus só no milagre da praia. Eu tenho que sair com ele. Eu mandei ele embora, eu falei para ele ir, e ele disse que não, que queria algo mais comigo, e eu saí dali com ele. Vamos para minha casa. E quando chega na casa, a grade de experiência de Pedro só aumenta. Jesus cura a sogra, Jesus passa a andar com Pedro, Pedro com Jesus, e de repente uma tempestade acontece. Pedro fala: é um bicho, é assombração. Jesus fala: não, é aquele que você anda, vem comigo, anda. Pedro anda sobre as águas. Não acabou aí não. De repente chega alguém e fala: olha, Jesus é isso, aquilo e aquilo outro. E Jesus olha para Pedro: Pedro, a gente está andando tanto tempo junto, quem eu sou? Aí ele fala: ah, você é o... Era uma intimidade tão grande entre os dois, que Jesus falou: não dá para a experiência terminar aqui não, Pedrão. Você é iletrado, você é grosso, você é bruto, você é difícil, mas você está melhorando.
vou fazer o seguinte, Pedro, tem gente muito mais sábia, muito mais importante, muito melhor com a caneta na mão, sabe muito mais de Bíblia do que você, mas eu vou pegar a chave do meu reino e eu vou entregar na tua mão. Um dia Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, é lícito pagar imposto? Jesus falou: Pedro, mais experiência, eu estou perguntando se é lícito pagar imposto. Jesus falou: vamos esticar a conversa. Não, vai lá, vai pescar. Mas você não mandou eu não pescar? Vai lá pescar, Pedro. Pedro pesca, pega um peixe, abre a boca e mais uma experiência, 2 moedas. Vai lá e paga o seu imposto e também o meu. Um dia Jesus foi fazer um acampamento, Pedro, Tiago e João. Quem está junto? Pedro, Tiago. Mas quem encabeça? Quem é que fala? Estamos fazendo um acampamento, pastora Conceição. E aí de repente diz que ele olha para Jesus, Jesus está transfigurado, corpo glorificado. E lá aparece Moisés e Elias conversando com Jesus, falando da morte, batendo um papo. Pedro viu o que a gente vai ver ainda. Pedro viu em vida aquilo que a gente vai ver. Olha a grade de experiência deste homem. Ele vê Jesus glorificado. Meu Deus, eu sinto a presença dele aqui. Só que mesmo assim, Letícia, depois de 3 anos e meio, o vento bate na casa de Pedro. Porque o vento vai bater na tua casa, vai bater na minha casa, vai bater na minha área financeira, na minha área ministerial. Tem dia que eu não tenho vontade de orar, de pregar. Mas por que o Senhor vem? Porque eu sou um pedaço dele. Quando eu não era um pedaço dele, eu era movido pelos meus sentimentos. Porque tem gente que pensa que pastor não é anjo, não tem dor, a enxaqueca não vai lá, o dinheiro não falta aqui, não dá trabalho, mas é uma benção. Só pedindo dinheiro. A cota dela acabou comigo. Por que avança? Porque eu tenho identidade agora, é outra identidade. Eu entendi que eu sou um pedacinho dele. Eu não sou mais uma palha que quando o vento sopra, eu estou lá debaixo da cama. E quando o vento vai para o sul, eu estou lá na casa da minha mãe. Não. É na mesma posição. Porque a casa que nós estamos construindo é uma rocha. É uma rocha.